Olá, eu sou Anselmo Barreto, sou funcionário do Tribunal de Justiça, analista judiciário e exerço minhas funções na comarca de Valente. Tenho formação acadêmica em letras com inglês e sou um estudioso do autoconhecimento há mais de 35 anos. E dentre esses estudos fiz algumas formações de autoconhecimento, dentre elas foram Pathwork Foundation, experiência somática ou Somatic Experience, dinâmica energética do psiquismo, frequências de brilho, e fiz também uma formação na área da medicina indígena, do xamanismo, que popularmente as pessoas chamam de xamanismo. Ou seja, durante a minha vida eu fui e continuo sendo um buscador, que é aquele que está procurando entender os processos da vida, como que a vida acontece e como você se coloca melhor dentro da vida para viver esse sonho aqui na Terra. Enfim, eu fui convidado por Dr. Marcos Ledo, e aqui vai o meu abraço, Dr. Marcos, para fazer uma palestra. Na verdade, eu não sou palestrante e também não tenho essa habilidade toda para ser um palestrante. Mas, com a proximidade do Dia dos Finados, eu escolhi o tema Morte e Espiritualidade para desenvolver uma conversa nesse tema. Então, o feriado católico é um feriado católico chamado Finados, que está ocorrendo no dia 2 de novembro, e eu não gosto muito dessa denominação finados, porque eu acho que a vida que acontece com todos nós humanos aqui na Terra, ela não finda, ela não se acaba, não se extermina no dia da morte física. Mas tanto o meu entendimento, como no entendimento de quase todas as religiões que a gente tem conhecimento aqui no Brasil, todas elas têm um entendimento de que nós temos um espírito, uma alma, e que esse espírito, essa alma é eterna, ela não morre. Morre o corpo físico, porque essa é uma condição humana. A gente nasce, criança, vai desenvolvendo, adolescente, adulto, jovem, e depois vai envelhecendo, envelhece e morre. Essa é a nossa condição aqui na Terra. Todos nós vamos morrer, ou seja, vamos deixar essa forma física. É assim que eu entendo. Eu prefiro chamar esse dia, já que a Igreja Católica elegeu um dia para homenagear os seres que viveram aqui na Terra, eu prefiro chamar do Dia dos Nossos Ancestrais. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de honrar e relembrar que todos aqueles que vieram antes de nós trouxeram alguma colaboração para que o mundo se tornasse melhor. E por mais que a gente perceba, ou algumas pessoas comentem que o mundo se tornou pior, eu não concordo. Eu acho que o mundo sempre se tornou e vai se tornar melhor. Tem muita gente que é saudosista e vive no passado, diz, não, tempos antigos são os tempos melhores, não havia violência, não havia isso, mas não havia também um monte de coisa que hoje existe e é bom para nós humanos. Não é? Então eu prefiro honrar dessa forma,
trazer a memória desses seres que estiveram aqui, chegaram aqui primeiro que nós e alavancaram um monte de atividades e de funções que sempre beneficiaram o futuro, que somos nós hoje, onde estamos. Por isso que eu gosto de chamar assim. E eu vou corroborar também com a visão indígena. Ele chama dos nossos avós, dos antepassados, né? E eles fazem também as suas homenagens e honram esses seres que estiveram aqui primeiro do que nós. Então, acredito que essa é a melhor forma de olhar. Até porque a gente vai tirar da nossa cabeça o entendimento de fim, de morte para sempre. Então a gente vai perpetuar a memória desses seres. E esses seres que são os nossos avós, avós dos nossos avós, tataravós, tetravós, os nossos pais também, que vieram de uma geração mais difícil e também fizeram bonito também para os filhos que advieram deles. Então a gente precisa honrar esses seres e nada melhor, já que a Igreja Católica trouxe essa, mas também no México também tem várias homenagens aos mortos e tal. Eu quero me reportar aqui a uma memória boa desses seres que vieram antes de nós. Vamos falar da morte em si, né? Todas as religiões que nós conhecemos, todas elas têm um posicionamento em relação à morte e chega a ser um consolo. Todas elas consolam a gente no sentido de mostrar que a vida é eterna e que nós não vamos morrer naquele corpo físico, nós vamos continuar a vida. A continuidade disso, desse ser, dessa alma, desse espírito, é que gera às vezes algumas controvérsias, mas esse não é o tema, a gente não vai discutir sobre isso. O que vai continuar, que vai viver aonde, vai ser aonde, né? Importante a gente ter esse consolo de que a vida continua, de que aquele ser que veio aqui, que deu sua colaboração, ele continua vivo, ele não vai morrer para sempre. Isso é um bom entendimento. Agora, ao falar da morte, e esse tema e essa palavra tem sido tão usada nos últimos tempos, né? Nesse tempo de pandemia, pelo menos, que só o que se fala é morte, chega a colocar a gente em situações de muito medo, né? Eu sempre propus às pessoas que não tivessem medo, cautela, cuidados, isso é importante, mas medo é uma situação que gera muito estresse, que gera muitos malefícios até ao seu corpo físico, à sua forma orgânica. Então não vamos ter medo, vamos olhar para isso nesse período de pandemia e vamos cuidar mais desse momento. Cuidar das pessoas que são mais suscetíveis, que têm mais dificuldades, que possa vir a ter uma complicação. Isso a gente precisa ter os cuidados, não medo. Então, mas a morte, quando ela se aproxima, quando ela acontece dentro de um âmbito familiar próximo nosso, ou até na nossa família, ela chega a ser dura. Chega a ser muito difícil. Claro que quando acontece com os avós, que já são pessoas mais idosas, né, aqueles que têm os pais mais idosos, meio que a gente já está um pouco esperando, porque essa é uma condição humana. Nós nascemos, crescemos e vamos morrer. Isso é uma condição. Não podemos fugir disso, não tem como, né? Mas, quando ela acontece nesse ambiente em que todos estão esperando, a morte chega a ser um pouco mais leve, né? Vai gerar aquele choro, aquela saudade que é comum, é normal, né? Aquela forma que se vai, ela não vai aparecer mais, né?
E aquele ser que demonstrava a sua amizade, o seu carinho, que sempre expressava a sua espirituosidade, esse vai fazer falta. E é normal que a gente chore essa perda, né? Mas acontece também, de alguma sorte, ou de algum azar, né? Que às vezes não sei qual é a palavra bem para isso, acontece às vezes com pessoas mais jovens. E quando acontece isso, um familiar, um irmão, um pai, um filho, né? Uma mãe, numa idade jovem ainda, e que às vezes acontece de repente, quando acontece que a pessoa também já está doente, as pessoas estão esperando, chega a ser um pouco mais leve, né? Um pouco, mas vai deixar muita falta. E quando é esse jovem ainda, cheio de espiritualidade, cheio de vida, que se vai de uma forma repentina, arrebenta com a gente. Arrebenta mesmo. E esse é um momento muito duro. Muito duro porque a gente ainda não aprendeu, e não sei se a gente vai aprender a lidar com esse tipo de situação. Como eu falei, quando as pessoas são mais idosas, quando já é esperado, a gente meio que lida melhor um pouco. Mas dessa forma, quando é repentina, que tira da gente, é muito duro, é muito sofrido, é muito doído. Ter essa pessoa de repente sai da vida da gente sem esperar nada, sem a gente esperar, e causa aquela dor que dilacera a gente. Como é que a gente vai conviver com isso? Olha, tá, tem o consolo que a gente é um espírito eterno, que a gente é uma alma e que a gente vai para uma determinada... A gente vai voltar para Deus. Isso consola. Mas o choro, a dor e às vezes o desespero bate na porta da gente. E é muito difícil conviver com isso. Muito mesmo, né? E se a gente não tem não cultiva um pouco de espiritualidade na nossa vida, se a gente não procura balancear o mundo físico com o mundo espiritual, fica muito mais difícil. Porque as pessoas que veem tudo de forma material, é muito difícil, porque tudo que existe é material. E não tem um consolo espiritual, fica muito difícil mesmo. Mas a morte, ela é muito presente na vida da gente. E eu acho que esse convite, esse modo de falar aqui é uma forma da gente repensar como a gente lidar melhor com isso. Como a gente ter um olhar melhorado para esses eventos que acontecem de repente na vida da gente e que deixa a gente meio transtornado mesmo. Pessoas que entram em depressão, pessoas que perdem a vontade de viver, pessoas que se revoltam porque tiraram delas seres tão jovens, né? Muito dolorido. Então, o objetivo é a gente tentar entender e procurar qual é a melhor forma de a gente lidar com isso. Tá, uma das formas eu já falei, é a gente entender a ancestralidade. O que esse ser fez de bom, o que ele fez, o que ele realizou, o que ele deixou, a gente sempre honrar isso. Porque na forma espiritual e da alma, ele está em alguma dimensão, em algum lugar. Física não. Se a gente passar a pensar que a gente vai enterrar esse indivíduo, essa pessoa amada, e vai ficar lá sozinha dentro de uma tumba, é muito doloroso. Não dá para entender. Não dá. E como humanos, a gente já tem esse direcionamento. A gente já sabe que a gente nasceu, cresceu, foi jovem, vai envelhecendo e vai morrer. Isso é uma condição sine qua non. Não tem como a gente se livrar disso. Então a gente precisa buscar uma forma em que a gente lide melhor com isso.
Havia um escritor chamado Carlos Castaneda, que tem uma referência sobre isso, sobre a morte, que eu achei muito interessante. Ele era um estudante antropólogo, de antropologia, e ele vai para o México. Ele escreveu vários livros. Dentre eles, um dos mais famosos dele chama-se A Erva do Diabo. E ele foi estudar sobre ervas, sobre o efeito das ervas e tal. E lá ele foi para o México, e lá ele encontrou um velho índio dotado de uma grande sabedoria. Esse índio chamava-se Dom Juan, e lá numa das regiões do México. E um dia, fazendo uma referência sobre a morte, Dom Juan falou para ele que a morte estava sempre ao seu lado. Então ele disse para ele: Castaneda, você estique seu braço esquerdo, e até onde ele chegar, a morte está aqui. Seu dedo está quase tocando na morte. E ele fez essa referência justamente para ilustrar que, às vezes na vida, a gente se mostra cheio de autoimportância. A gente se acha muito importante e ninguém pode tocar na gente, né? Se alguém disser que você é feio, aí você se acha machucado, se machuca e briga. Então, a autoimportância, nesse sentido, Dom Juan mostrou para ele que a morte está muito próxima. E ela realmente, a morte está muito próxima da gente. E ela chega às vezes sem avisar, como eu falei agora. Quando pega a gente no contrapé, ela arrebenta a gente por dentro. E fazendo essa referência, a gente vai precisar entender melhor como a vida funciona aqui, para a gente funcionar melhor. Se a gente sabe que a gente vai morrer, a gente precisa ter um pouco de preparo espiritual para isso. A gente precisa melhorar a nossa forma de andar a vida aqui na Terra. E é nesse sentido que eu venho buscando a minha vida toda, procurando ver qual é a forma de lidar melhor com a vida aqui. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo, para a gente ilustrar um pouco como é que funciona, como a gente vê a morte quando ela está bem próxima. Aproximadamente um mês atrás, meu pai fez a partida. Ele já era um senhor de 92 anos, e já tinha algumas complicações, mas ainda era um homem espirituoso. Ainda brincava muito. E num determinado dia, meu irmão me ligou e disse: olha, meu pai não está muito bem, ele está um pouco mole e tal, assim. Eu falei: eu estava no trabalho. Então eu falei assim: olha, quando eu sair daqui do trabalho, isso é umas 3 horas da tarde, eu passo aí. Mas é muito interessante, as coisas são muito interessantes. Porque quando foi meio-dia, eu saí do meu horário de almoço, almocei, saí do horário do meu almoço, meu irmão me ligou. Disse: ó, meu pai acabou de fazer a partida. Então, imediatamente, eu fechei tudo e fui para lá. Logo imediato, cheguei lá, só estava ele, a companheira dele. Então, eu cheguei lá e eu olhei para aquele corpo, mas eu não quis ver o corpo, olhar o corpo. Eu procurei ver. Há uma diferença entre olhar e ver. Eu procurei ver. E quando eu procurei ver, eu vi a história daquele homem. Um homem que criou 10 filhos. Um homem que trouxe um conceito moral para seus filhos. Ensinou valores incríveis. E que viveu 92 anos aqui. Como eu não honrar um homem desse e a ancestralidade desse homem? Aí se você me perguntar: mas, poxa, você não sentiu? Senti e vieram lágrimas nos meus olhos e eu chorei sim. Mas eu vi o gigante que foi esse homem.
ainda na forma física na Terra. E eu pude ver, tinha pouco tempo que ele tinha partido, eu cheguei 5 minutos depois, e eu pude ver a energia que ainda tinha no quarto, a força que tinha esse homem ainda. Uma experiência incrível para mim, mas como eu já tinha construído dentro do meu caminho espiritual uma certa espiritualidade, eu pude ver dessa forma, eu pude olhar dessa forma, mas eu vi, eu não só olhei. Se eu fosse olhar, eu ia olhar para um corpo já inerte, mas um corpo cheio de fragilidade, que não representava o que aquele homem foi, o que aquele homem viveu. E a gente comete esses erros, porque a gente olha para as pessoas idosas, para os nossos avós, para os nossos pais já idosos, e a gente vê aquela forma já definhando, aquele homem já cheio de limitações, sem força física, e a gente julga por aquela visão que a gente está tendo. Mas está errado. Quando você olhar para um homem desse ou uma mulher dessa, mesmo que o seu corpo já não corresponda mais com a sua força espiritual, que seu corpo esteja definhando, frágil, cheio de limitações, procure ver, não olhe, procure ver e não olhar. Veja o que aquela mulher e o que aquele homem trouxe nessa situação de vida que ela viveu, desde quando nasceu. E veja o gigante e a heroína que é essa mulher e o gigante que é esse homem, que está ali escondido naquele corpinho físico, mas ele é muito forte, é muito mais forte do que a gente pode imaginar e, além do mais, do que a gente pode ver naquela forma física. Isso é muito forte, a gente precisa mudar esse olhar, porque eles vão morrer, eles vão chegar um momento de vão parar tudo. Então vamos olhar para eles dessa forma. Se você olhar para eles, para esses seres que já estão terminando a sua jornada aqui, dessa forma, procurar ver a grandeza dele, no momento que ele partir, a sua lágrima vai ser uma lágrima muito reconfortante, porque você sabe da grandeza deles. Você já entende, dentro de você já existe essa capacidade de compreender a grandeza desse ser e que ele precisa deixar esse corpo, porque não dá mais. Eu brincava com meus irmãos dizendo assim: poxa, meu pai, ele quer gastar o corpo até o fim, e gastou, tá tudo bem, mas foi embora em paz. E eu vi aquele homem, uma situação muito incrível e muito bela, tem muita beleza nisso, porque a gente precisa ver a beleza das coisas, a gente não pode ver só as coisas. Se você olhar só para o corpo frágil, você não vai ver beleza, porque não tem beleza nisso. Você vai ver para quando você olha, vê, quando você vê essa grandeza, aí fica tudo mais fácil. Tá? Esse mesmo escritor, Carlos Castaneda, ele escreveu uma coisa muito curiosa também em relação à morte, de uma experiência que o velho índio passou para ele. O velho índio contou para ele o seguinte: lá onde ele morava, estava se construindo umas estradas, e o filho dele estava prestando serviço lá nessas estradas. E então aconteceu um acidente com o filho dele, desse velho índio. E alguém veio chamar ele e disse: Dom Juan, aconteceu um acidente com seu filho, venha logo, vamos lá, vamos ver. Então ele deixou tudo e foi até lá um momento. Então ele disse que quando ele chegou lá, o filho dele já estava morrendo. E ele parou e disse assim, contando para Castanheira, ele falou assim: se eu procurasse olhar,
eu ia dar um grito e gemer de dor naquele momento de perder o meu filho. Mas em vez disso, em vez de olhar, eu procurei ver. Então eu vi aquele homem bonito deixando sua forma física, e havia tanta beleza naquilo e tanta luz naquilo, e então eu percebi o seu espírito saindo daquele corpo cheio de luz e de beleza, cheio de grandeza. E é tão curioso porque eu estou falando isso, mas ao falar da minha experiência com meu pai, eu não lembrei dessa cena, desse fato que Dom Juan conta. São duas formas diferentes da gente ver, né? Uma com um senhor já de idade, que era o meu pai. Um senhor que estava cumprindo já, finalizando a sua jornada aqui nessa experiência física. E a outra de um jovem cheio de vida ainda, né, cheio de sonhos e esperança. Mas o seu pai, naquele momento, em vez de gemer e gritar de dor, ele escolheu ver diferente. Tá? Será que se acontecer com qualquer um de nós, a gente vai agir dessa forma? Talvez não. Porque aquele velho índio, ele já era um sábio, ele já era dotário de uma sabedoria incrível. Ele tinha um preparo espiritual para olhar daquela forma. Ele tinha um caminho espiritual feito. E é nesse sentido que eu procuro trazer nesse momento a importância da espiritualidade para a gente entender esse processo de vida e morte. Porque vamos ter que encarar tudo isso. Mas esse procedimento de buscar o caminho espiritual é algo muito curioso, mas me chamou a atenção desde ainda jovem. Porque eu me questionei quando eu tinha 16, 17, 18 anos. Eu falei, poxa, peraí, a vida é só isso? Tipo de uma crise de existência espiritual, né? E foi esse questionamento, naquele momento, que me fez buscar a espiritualidade. Buscar caminhos que me explicasse como é que a vida é, como é que ela funciona, né? Qual o objetivo da gente estar aqui? Enfim, foi esse momento que me impulsionou para essa busca, né? E é essa busca que eu coloco aqui como a forma, o caminho, o resultado, vamos dizer assim, mais intenso, mais próprio para a gente encarar as vicissitudes da vida. Porque a vida, ela vai trazer sempre situações difíceis, sim. Porque é na dificuldade que a gente cresce, que a gente amadurece. Não sou masoquista, não. O amadurecimento espiritual, a sabedoria, a compreensão, a dilatação da compreensão da vida, ela vem sempre nos momentos difíceis. São com os momentos difíceis que a gente aprende. Isso pode ter certeza. Às vezes a gente está vivendo um momento muito difícil, que não seja a morte, mas qualquer outra atividade que acontece na vida, evento que acontece na vida da gente, e a gente, poxa, por que isso acontece comigo? Não, procure olhar o lado bom disso, o lado bom daquilo que está vindo. Está sendo difícil, está sendo desafiador, mas olhe, nada acontece por acaso na vida da gente. E tudo o que acontece é para melhor. Eu sempre acreditei nisso. Qualquer eventualidade
que venha tocar você e levar para uma situação de dificuldade, de dor, de desafio, vai ser sempre para melhor. Você só vai perceber depois que passar, é claro, né? Às vezes, por exemplo, a morte no caminho da gente, quando ela acontece com entes queridos mais jovens e tal, é dilacerante, é dura, é complicada para a gente lidar, mas ela ensina também. Ela ensina a gente a não ter tanto apego à vida. O Mário Cortella diz que a espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote na sua materialidade. É o que eu estou dizendo. A espiritualidade é o caminho que vai explicar para você por que você não aceita a morte. A morte como fim. Então a espiritualidade ela vai trazer isso para você. Podemos dizer também que é a busca por algo que dê um novo significado à vida, além dos contextos materiais. Porque se a gente fica apegado às questões materiais da vida, a gente não vai descobrir nada sobre espiritualidade. E a vida vai chegar um momento que ela vai ser tão pequena, porque é só isso, a gente vai lutar só pela matéria, só pelos bens, pelas conquistas, viver dentro de um contexto de egoísmo, num contexto de conquistar bens materiais e o bem-estar espiritual, né? Eu diria que nesse contexto da morte, a espiritualidade é um achote, é uma luminária que vai clarear tudo quando tudo está escuro, nesse momento de dor que às vezes escurece. Quando o contexto ele é muito dolorido e doloroso na questão da morte, fica tudo escuro, você não vê nada. E só a espiritualidade vai trazer essa luminosidade para você poder olhar melhor, e ter um melhor entendimento do que, por que esse evento aconteceu na sua vida, né? Então eu falei no início que eu fiz muito curso, estudei muito, busquei muito no caminho nessa estruturação do autoconhecimento. Autoconhecimento já é uma palavra autoexplicativa. É você se conhecer, é você procurar sempre se melhorar. Porque o que acontece é o seguinte: se você sabe quais são as suas qualidades, né? Qual o seu potencial criativo, mas se você sabe também quais são os seus defeitos, né? A sua cegueira, se você não lida bem com as pessoas no seu trabalho e tal, tem alguma coisa que você precisa melhorar. E é isso que você precisa focar. Nesse sentido, eu tenho duas palavras que eu não abro mão delas nunca, porque eu acho que são as molas propulsoras para você alcançar a sabedoria. Chama-se disciplina e determinação. E se você quer se conhecer, no momento em que você erra com alguém, tipo, você foi grosso com alguém porque é um contexto que você sempre faz, é repetitivo isso. Quando mexe com você, você dá uma resposta, é um estímulo que você dá uma resposta negativa e machuca as pessoas. Mas se você percebe que você machuca as pessoas, já é um bom indício. Se você percebe isso. E se você percebe, eu preciso melhorar. Eu preciso consertar isso em mim. Então, o primeiro passo, se você pisou no pé de alguém, vai e peça desculpas. Porque esse pedido de desculpa, ele vai ampliar essa disposição que você terá para consertar a negatividade que está em você. Estou citando exemplos simples para você perceber como que funciona. E se você pede desculpas, já é um grande sinal. E depois, novamente, vai acontecer uma atitude dessa e você vai repetir de novo, você vai errar de novo. Impressionante. Você vai dizer, poxa, errei de novo, eu fiz a mesma coisa, por que eu não fiz diferente?
Você não podia ainda. Porque esses vícios que a gente tem na vida, isso é muito antigo. A gente vem fazendo isso há muito tempo. Não é de uma hora para outra que você vai se desvencilhar disso. Então você vai lá e pede desculpa de novo. E esse pedido de desculpa vai fazer ampliar mais ainda a sua disposição de consertar. Talvez no terceiro ou no quarto momento que você vai fazer isso, você vai perceber o movimento antes de executar. E aí você vai dizer, poxa, eu não vou fazer mais dessa forma. Perceba a grandeza disso. Quando você diz assim, eu não vou fazer mais dessa forma, e você faz diferente, você não repete aquela mais nunca. Basta um acerto. E isso é autoconhecimento. Então, nós temos muitos defeitos. E nós realizamos eventos ainda muito negativos e que a gente precisa melhorar. E quando você busca, traz a espiritualidade para a sua vida, você começa a ser mais ameno, a compreender mais, né? Você começa a ter mais resiliência quando você conserta um defeito desse, uma forma equivocada de agir, você vai criando uma resiliência no seu ser e, consequentemente, você vai consertando as suas dificuldades e os seus erros com mais facilidade, porque não é fácil. Não se cobre tanto na hora de consertar um defeito que você tem. Simplesmente perceba o defeito. Poxa, eu fiz de novo, ou eu fiz de novo, ou eu fiz de novo. Mas vai chegar um momento que você vai interceptar esse movimento antes. Esse é o grande ganho. Isso é espiritualidade. Então, a gente vive aqui para entender isso. Para agir melhor. Agindo melhor, a gente vai amar mais as pessoas. A gente vai ser mais atencioso, mais carinhoso com as pessoas. Mais resiliente com as pessoas. Só que assim, a gente fala espiritualidade e autoconhecimento, não é um caminho de um momento para outro. Isso demora um pouco. Mas é o que eu disse, são as duas palavrinhas mágicas: disciplina e determinação. Queira. Eu errei, mas eu quero consertar. Eu errei, mas eu quero consertar. E aí você vai ampliando a sua forma de amar dentro do seu coração. Jesus Cristo falou uma coisa incrível que poucas pessoas entendem. O amor cobre a multidão de pecados. Quando esse amor se amplia dentro de você, mas é um amor verdadeiro. É esse amor incondicional. Quando ele se amplia dentro de você, você não comete mais erros. Porque a gente pensa que o pecado é a infração de uma lei. Não é. Não é. O pecado é aquilo que você repete porque você não sabe fazer correto ainda. E você está repetindo. Está tudo bem. Mas no momento em que você bota dentro de você que você quer consertar, você conserta. Né? E aí, eu quero chegar numa coisa chamada mundo real. Qual é o meu mundo? Meu mundo é esse mundo físico que eu vejo o tempo todo, que eu luto para conquistar tudo, eu me descabelo, eu piso, eu subo nas costas dos outros para eu conquistar os meus bens materiais e as minhas fortunas. Será que é isso que a gente veio aqui fazer isso? Será que a morte não te ensina que não é isso? Porque você vai morrer. Consequentemente, tudo vai ficar. Você não vai usufruir disso. Então, espiritualidade é esse nível de percepção. É você chegar nesse nível de percepção. Ah, tá, mas eu vou viver aqui no mundo e não vou conquistar nada, não vou ter os meus prazeres, ou o meu bem-estar de ter as melhores coisas. Você pode ter tudo isso. O mais importante é o seu coração. Você não precisa abrir mão disso, mas é a forma como você faz. Porque isso aqui é um sonho. Esse mundo físico aqui é um sonho. Na hora que você fecha os olhos na morte, ele deixa de existir aqui, fisicamente falando. Então,
Eu vou abrir mão de tudo? Não, eu vou viver o meu sonho aqui da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível? Eu vou dançar a vida sem pisar no pé de ninguém. Esse é uma grande percepção. Eu vou entender aqui, vou procurar entender da melhor forma possível o que é a ética, né? O que são os melhores valores da vida. É muito comum, nos tempos atuais, a gente ouvir falar de corrupção. Não, eu vou corrigir a corrupção que existe dentro de mim. Na hora que eu corrigir, está tudo bem. Eu posso falar para o outro vai entender. Então a gente vai entender, procurar praticar os melhores valores dessa vida e desse sonho aqui. Porque quando a morte que está aqui do teu lado, aparecer na tua frente e dizer, vamos, você precisa ter a hombridade de olhar para ela e falar, tá bom, eu vou. Como dizia Dom Juan. Dom Juan falava assim, quando a morte chegar para você, e você for um homem de conhecimento, como ele chamava, ou um grande guerreiro, que todos nós estamos procurando ser um grande guerreiro, guerreiro no sentido de viver a vida da melhor forma possível aqui, porque cada dia aqui é difícil. Então você vai olhar para a morte e vai falar assim, tá tudo bem, vamos, mas primeiro eu vou fazer minha dança. E você vai fazer a dança do guerreiro e depois você vai partir. Mas você vai estar preparado para isso. E não existe outra forma de preparação para você encarar as vicissitudes da vida, os momentos mais difíceis, como a gente está aqui nesse momento falando sobre a morte, porque ela não é fácil. Quando ela pega você no contrapé, ela é difícil mesmo. E você vai chorar mesmo, você vai gemer, tá? Mas está tudo bem. Se você construir um caminho espiritual de boas maneiras, de boas atitudes, amando mais, tendo mais paciência, não é? Vivendo de uma forma mais leve com seus filhos, curtindo seus pais, seus avós, porque em qualquer momento eles vão, né? Na hora que a morte chegar, você vai olhar para ela com hombridade. Dizer, tá bom, eu vou deixar minha forma física e vou embora. Porque esse é o maior consolo. Quando você tem uma compreensão, quando você tem um nível de consciência melhor, você vai dançar a vida bem melhor. Então, assim, é essa a mensagem. A gente está falando de morte, mas viver aqui cada dia não é fácil. A gente tem que disputar a cada dia. Eu ouço as pessoas falar, matar um leão a cada dia. É porque não é fácil, né? Às vezes você tem muitos desafios. A gente está vivendo uma vida, um momento hoje, que tudo é meta, tudo é pressão. Tem que cumprir meta, tem que fazer isso, tem que fazer... Então você chega no seu trabalho já estressado. Eu vou dizer para vocês, o estresse é o maior mal que existe no mundo hoje. É o medo e o estresse. O medo gera o estresse, né? O medo gera o estresse. Porque na hora de cumprir metas, vem o medo. Vou chegar lá, não vou? O que é que eu posso fazer? Então, tudo na vida hoje aqui não é cumprir meta. Isso está matando as pessoas. Mas o que é que eu posso fazer? Se a vida é assim e o sonho se desenhou para mim nessa vida dessa forma, eu tenho que cumprir metas. Então, eu vou lidar melhor com isso. Como é que eu vou lidar melhor com isso? Eu vou buscar espiritualidade. Eu vou buscar me acalmar mais, ser um homem mais pacífico. Meditar mais. Olha, digo para vocês, por experiência, minha vida até hoje, a meditação é um recurso incrível que a gente tem. É uma ferramenta maravilhosa. E não tem nada a ver com religião, com nada disso. Mas minha religião... Não, qualquer um pode meditar. E meditar é o ato de você aquietar o seu corpo e a sua mente e deixar o seu ser, o seu coração vir para fora. Isso é maravilhoso. Então são ferramentas. A espiritualidade, a meditação está dentro da ferramenta espiritualidade
que também não tem a ver com nenhum tipo de religião. A espiritualidade é a espiritualidade, é a natureza do ser, né? É a condição de você se descobrir quem você é mesmo, porque você não é esse corpo físico, e você não é as suas emoções, você também não é sua mente. Você é um espírito poderoso, criado por Deus, que é essa fonte incrível, maior de todas. E Ele, essa fonte maior, está dentro de mim, está dentro de você. E vai chegar um momento em que esse pingo d'água que somos nós vai cair dentro do oceano e vai se tornar Deus, né? Foi essa a melhor forma que eu pude trazer hoje nessa colocação que eu estou fazendo, nessa abordagem que eu estou fazendo sobre morte e espiritualidade. Então, eu podia me despedir de vocês com algumas saudações. Por exemplo, uma saudação, acho que é árabe, se eu não me engano. Salam aleikum. Que Deus esteja com você. Mita Koyasin, uma saudação indígena, quer dizer, somos todos parentes, somos todos irmãos. Namastê. Deus que está em mim também está em você. E aqui eu me despeço de vocês nesse momento que foi uma grande honra poder falar para vocês dessas coisas que são tão importantes para a nossa vida. Namastê.